Você vai se surpreender com o que aconteceu com Juliana Marins no topo do Monte Rinjani. Em meio a uma paisagem deslumbrante, ela fez um clamor angustiante a Deus, implorando por socorro. O que começou como uma busca por paz espiritual se transformou numa verdadeira luta pela sobrevivência, uma evacuação cercada de dúvidas e mistérios. Foi um milagre que salvou Juliana? Ou houve negligência durante o resgate? Ou talvez seu destino já estivesse traçado desde o início? Hoje vamos revelar todos os detalhes dessa história intrigante, mostrar imagens e relatos exclusivos, e deixar você refletir e tirar suas próprias conclusões. Prepare-se para uma jornada carregada de fé, drama e mistério, porque o que aconteceu no Monte Rinjani pode mudar sua forma de entender coragem e esperança. O Monte Rinjani, localizado na ilha de Lombok, na Indonésia, é conhecido por sua beleza imponente e trilhas desafiadoras. Com quase 4.000 metros de altitude, o vulcão atrai aventureiros do mundo todo, incluindo Juliana Marins, uma montanhista brasileira de 26 anos, apaixonada por natureza e desafios. Era para ser apenas mais uma trilha emocionante, mas acabou se tornando o início de uma tragédia que chamou a atenção internacional. Juliana integrava um grupo de turistas que subia o Rinjani sob a orientação de um guia local. Em determinado ponto da trilha, já em uma área de difícil acesso, ela caiu em uma ravina profunda. As circunstâncias da queda ainda não foram completamente esclarecidas, mas o acidente foi rápido e chocante. Os outros membros do grupo relataram gritos e confusão. A queda foi tão repentina que poucos conseguiram entender o que de fato aconteceu naquele momento. O alarme foi dado imediatamente, e equipes de resgate foram acionadas no mesmo dia. No entanto, o local onde Juliana caiu era de acesso extremamente difícil. A vegetação fechada, as formações rochosas instáveis e as condições climáticas da montanha dificultaram a aproximação. Por isso, a operação de evacuação se estendeu por 4 dias. Durante esse período, as equipes de resgate montaram acampamentos próximos à área do acidente. Homens treinados passaram dias e noites entre barrancos e pedras, tentando encontrar um caminho seguro até o ponto exato da queda. Alguns chegaram a se aproximar de Juliana, e há relatos de que ela ainda estaria com vida nas primeiras horas após o acidente. Essas informações, no entanto, ainda aguardam confirmação oficial. O que se sabe com certeza é que ao final do 4º dia, o corpo de Juliana foi finalmente removido do local, sem vida. A notícia abalou familiares, amigos e centenas de internautas que acompanhavam o caso pelas redes sociais. Vídeos mostram momentos antes da queda, onde Juliana aparece orando, emocionada. Muitos interpretaram a cena como um pressentimento, um pedido silencioso por proteção. O Monte Rinjani, apesar de ser um dos destinos mais procurados por trilheiros na Ásia, tem um histórico preocupante. Registros oficiais apontam vários acidentes nos últimos anos, muitos deles fatais. A combinação de terreno acidentado, clima imprevisível e, em alguns casos, negligência na condução dos grupos contribui para esse cenário. A morte de Juliana reacendeu o debate sobre segurança nas trilhas da região. Estaria havendo falhas nos procedimentos? Os guias estão realmente preparados? Os equipamentos são suficientes? Ou seria tudo uma questão de destino, algo que simplesmente não se pode evitar? Enquanto essas perguntas ecoam entre os que tentam entender o que aconteceu, um novo detalhe começa a surgir, deixando todos ainda mais intrigados. Por que Juliana estava sozinha no momento da queda? Onde estava o guia naquele instante? A busca por respostas estava apenas começando. Enquanto o corpo de Juliana Marins ainda era procurado nas encostas do Monte Rinjani, a história começava a ultrapassar fronteiras. As primeiras imagens do acidente, compartilhadas nas redes sociais por outros trilheiros e guias locais, rapidamente viralizaram. Em poucas horas, o nome de Juliana já era conhecido não só no Brasil, mas também em outros países da América Latina e na Europa. A repercussão foi imediata. Em noticiários e portais de notícias, manchetes destacavam a luta desesperada das equipes de resgate e a angústia da família, que acompanhava tudo à distância. O vídeo em que Juliana aparece fazendo uma oração antes da queda teve milhões de visualizações. Muitos internautas enxergaram aquilo como um sinal, uma súplica silenciosa feita nos últimos momentos de lucidez da jovem brasileira. Enquanto isso, no Monte Rinjani, os socorristas enfrentavam condições quase inumanas. As temperaturas caíam drasticamente durante a noite, beirando os 3 graus Celsius. A umidade, o terreno instável e a vegetação densa dificultavam qualquer avanço. Para manter a operação ativa, a equipe de resgate precisou acampar nas encostas, carregando equipamentos pesados em trilhas estreitas e perigosas.
Os vídeos divulgados por helicópteros mostravam o esforço incansável dos homens que dia e noite tentavam alcançar Juliana. A demora no resgate gerou revolta. No Brasil, personalidades e influenciadores começaram a comentar o caso, pressionando autoridades indonésias por agilidade. O presidente do Brasil fez uma postagem em sua rede social oficial, criticando abertamente a lentidão das autoridades locais e cobrando uma resposta rápida e humanitária. A publicação teve milhões de compartilhamentos e desencadeou uma onda de comoção nacional. A pressão não parou por aí. A embaixada brasileira em Jacarta emitiu notas diplomáticas pedindo reforço nas buscas. Outros países também se pronunciaram. Grupos de turistas da Europa e da América do Norte, preocupados com a segurança nas trilhas do Rio Jani, fizeram pedidos formais para que medidas fossem adotadas pelas autoridades indonésias. A Indonésia, sentindo o peso da repercussão, foi obrigada a emitir comunicados oficiais e atualizar a imprensa sobre o andamento da operação diariamente. Essa comoção internacional transformou a tragédia de Juliana em um assunto de política externa. A discussão deixou de ser apenas sobre o acidente em si, e passou a envolver temas como segurança turística, responsabilidade de guias locais, falhas nos protocolos de emergência e preparo das autoridades para lidar com situações críticas em áreas remotas. Apesar do esforço dos socorristas, a demora no resgate aumentava o desespero da família. Cada nova hora sem notícias alimentava a esperança de que Juliana pudesse estar viva em algum ponto da ravina. Mas também crescia o medo do desfecho trágico. A comoção era tanta que a imprensa passou a questionar: por que as autoridades não agiram com mais rapidez? Teria sido possível salvar Juliana se a resposta tivesse sido mais eficiente? Enquanto essas perguntas cresciam em todo o mundo, um novo detalhe foi revelado por uma testemunha da trilha, algo que mudaria completamente os rumos da investigação. O acidente que tirou a vida de Juliana Marins aconteceu no dia 21 de junho de 2025, em um dos trechos mais perigosos da trilha do Monte Rinjani, o ponto conhecido como Semara Nungal. Localizado a mais de 2.600 metros de altitude, esse setor da montanha é famoso pela trilha estreita e pela inclinação acentuada. Era por ali que Juliana e seu grupo avançavam quando tudo aconteceu. Segundo relatos de testemunhas, Juliana seguia logo atrás do guia quando se afastou levemente da trilha principal. Alguns dizem que ela teria escorregado, outros acreditam que tentou se aproximar de uma pedra para observar a paisagem. O fato é que em poucos segundos ela despencou por uma ravina profunda, desaparecendo da vista dos demais. A queda foi de centenas de metros. Estima-se que ela tenha despencado cerca de 200 a 250 metros até atingir uma área de areia fofa e pedras soltas, próxima à borda de um segundo desnível ainda mais perigoso. O impacto da queda foi forte, mas surpreendentemente não foi imediatamente fatal. No dia seguinte ao acidente, um vídeo captado por drone revelou algo que mudaria completamente a percepção do caso. As imagens mostram Juliana deitada na encosta, em uma posição aparentemente consciente. Em alguns momentos, ela move levemente os braços e a cabeça, o que foi interpretado como sinais claros de vida. O vídeo foi publicado nas redes sociais e alcançou milhões de visualizações em poucas horas, gerando comoção e urgência. Especialistas que analisaram o vídeo indicaram que Juliana poderia estar sofrendo de hipotermia, além de fraturas ou lesões internas que limitavam seus movimentos. A região onde ela caiu, embora parcialmente protegida do vento, era extremamente fria, especialmente durante a madrugada. Sem abrigo, alimentação e cuidados médicos, seu corpo estava exposto a condições que colocariam qualquer pessoa em risco em poucas horas. O vídeo também mostrou que Juliana estava isolada em uma faixa estreita de areia entre duas encostas. Do ponto de vista técnico, o acesso ao local exigia cordas, equipamentos de alpinismo e precisão cirúrgica. Esse fator, segundo as equipes de resgate, contribuiu para o atraso na retirada da vítima. A presença de vida após o acidente aumentou a pressão sobre as autoridades. Muitos começaram a questionar se, com uma resposta mais rápida, seria possível salvar Juliana. Os familiares ficaram devastados com a ideia de que ela tenha lutado por dias consciente, esperando o socorro que demorou a chegar. As hipóteses sobre sua condição variam. Há quem acredite que a hipotermia tenha sido a causa principal da morte. Outros apontam para fraturas múltiplas e possíveis hemorragias internas. Até agora não há um laudo médico definitivo divulgado publicamente. Mas enquanto especialistas debatiam as causas físicas do acidente, uma nova linha de investigação começou a ganhar força. Surgiram dúvidas sobre o comportamento do guia.
Por que Juliana estava sozinha naquele ponto? Algo fora do comum teria acontecido antes da queda? Essas perguntas abriram espaço para novas revelações. A operação de resgate de Juliana Marins no Monte Rinjani se revelou um dos maiores desafios enfrentados pelas equipes locais nos últimos anos. Além da comoção internacional, os obstáculos naturais tornaram a missão quase impossível. A região onde a jovem caiu é conhecida entre os guias como uma zona cega, onde qualquer erro pode custar vidas, inclusive as de quem tenta ajudar. Desde o primeiro momento, a principal dificuldade foi o clima. Nos dias seguintes ao acidente, ventos fortes, chuvas esparsas e neblina intensa dominaram a montanha. A visibilidade caiu drasticamente, dificultando o trabalho dos drones, dos helicópteros e até mesmo dos alpinistas que tentavam chegar à vítima por terra. As mudanças bruscas de temperatura a calor intenso de dia e frio extremo à noite exigiam resistência física e atenção constante. Outro fator crítico era a profundidade da ravina. Embora Juliana estivesse visível no vídeo do drone, o acesso até ela envolvia uma descida vertical de mais de 300 metros por um paredão irregular, formado por pedras soltas e escorregadias. Era como tentar escalar um penhasco de dentro para fora, carregando cordas, equipamentos de salvamento e sem garantias de segurança. Mesmo com todos os esforços, a equipe de resgate não conseguiu alcançar Juliana no primeiro dia de buscas. Alpinistas experientes desceram até um ponto intermediário da ravina, montaram cordas e tentaram novas rotas, mas foram forçados a recuar diante da instabilidade do terreno e do risco de novos deslizamentos. A maior surpresa, no entanto, veio no segundo dia. Quando os drones retornaram para fazer novas imagens da área, Juliana já não estava mais no mesmo local onde havia sido vista no vídeo anterior. Essa mudança inesperada criou uma onda de preocupação e novas teorias. Teria ela tentado se mover sozinha? Haveria caído ainda mais fundo? Ou teria sido arrastada por alguma corrente de vento ou movimento de terra? A hipótese de que Juliana estivesse viva e consciente no momento da movimentação abalou ainda mais familiares e voluntários. A ideia de que ela possa ter lutado para sobreviver, talvez até tentado subir ou buscar socorro, é devastadora. O tempo jogava contra ela, e cada minuto de atraso parecia um passo a mais para o desfecho que ninguém queria aceitar. Além disso, surgiram limitações logísticas sérias. A equipe de resgate, formada principalmente por voluntários locais e militares indonésios, carecia de tecnologia avançada. Muitos dos equipamentos usados estavam desgastados, e a comunicação entre as frentes de trabalho era limitada. A falta de pessoal treinado para resgates em grande altitude foi um dos pontos mais criticados por especialistas internacionais que acompanhavam a situação. Enquanto o mundo assistia com atenção e ansiedade, o drama de Juliana se aprofundava. A montanha silenciosa e implacável guardava seus segredos. E foi justamente nesse silêncio que uma nova pista apareceu, algo visto por um dos guias, momentos antes da queda, e que ainda não havia sido revelado ao público. Após a localização do corpo de Juliana Marins a cerca de 600 metros de profundidade na ravina do Monte Rinjani, iniciou-se a etapa mais delicada e difícil da operação, o processo de recuperação e transporte do corpo para um local seguro. Essa fase exigia muito mais do que apenas força física, demandava planejamento rigoroso, equipamentos adequados e atenção total às condições do terreno e do clima. O corpo precisaria ser içado por aproximadamente 400 metros, em uma subida que atravessava a chamada Trilha Leteri. Essa rota, conhecida entre os guias e resgatistas locais, é famosa por sua dificuldade extrema. Com pedras soltas, terreno irregular e inclinadas que chegam a quase 70 graus em alguns trechos, qualquer passo errado poderia colocar em risco não só o corpo da vítima, mas também a vida dos socorristas. O tempo não colaborava. Logo no início da operação, o clima mudou abruptamente. Nuvens carregadas começaram a se formar, trazendo ventos fortes e chuvas rápidas. Essas condições adversas criavam um ambiente perigoso para os que trabalhavam naquela altura, dificultando a visibilidade e tornando o terreno ainda mais escorregadio. Para garantir a segurança, a equipe utilizou um equipamento chamado Rescue Frame, uma estrutura rígida especialmente desenvolvida para transportar corpos em operações de salvamento. Esse dispositivo permite que o corpo seja fixado de forma segura, evitando movimentos que possam causar danos adicionais durante o içamento ou transporte. A movimentação lenta e cuidadosa começou ainda pela manhã. Resgatistas especializados montaram um sistema de polias e cordas, usando pontos de ancoragem fixos nas rochas para elevar o corpo de forma controlada. O esforço exigia trabalho conjunto,
com cada profissional desempenhando um papel fundamental para evitar acidentes e garantir que o corpo chegasse intacto ao topo da ravina. Apesar das dificuldades, o trabalho em equipe e a experiência dos envolvidos mostraram-se decisivos. Em várias etapas da subida, a operação teve que ser pausada por conta do clima, mas a determinação dos socorristas nunca diminuiu. Em meio à chuva e ventos, eles seguiram avançando, respeitando os limites e priorizando a segurança. Horas depois, finalmente, o corpo foi retirado da trilha e levado para uma área mais segura, onde esperavam veículos para o transporte até o hospital local. Essa vitória, embora marcada pela tristeza da perda, representava o encerramento de uma missão que muitos julgavam impossível. O terreno do Monte Rinjani, com suas encostas íngremes e clima imprevisível, foi o maior inimigo durante todo o processo. A trilha Leteri, em especial, por onde passou a equipe de resgate, tornou-se símbolo da coragem e resistência de quem enfrentou o desafio para cumprir o último desejo da jovem Juliana, ser retirada com dignidade daquele lugar. Mas, enquanto o corpo era levado para fora da montanha, uma série de questionamentos começava a surgir. O que poderia ter sido feito para evitar essa tragédia? Quais lições deveriam ser aprendidas para que casos assim não se repetissem? E, sobretudo, o que realmente aconteceu naquela fatídica tarde de 21 de junho? As respostas para essas perguntas ainda estavam por vir, e o mundo continuava atento, aguardando os próximos capítulos dessa história marcada por dor, coragem e mistério. O Monte Rinjani está localizado na província de Nusa Tenggara Barat, na ilha de Lombok, Indonésia. Com seus 3.726 metros de altitude, é o segundo vulcão mais alto do país, ficando atrás apenas do Monte Semeru, em Java. Sua imponência e beleza natural atraem milhares de turistas e aventureiros todos os anos, interessados em experimentar a trilha desafiadora que leva ao seu cume. O nome Rinjani tem origem na língua local Sasak e significa reto ou ereto. Essa denominação reflete a silhueta marcante do vulcão, que se destaca na paisagem como uma grande coluna natural. Além da beleza, Rinjani é considerado sagrado por muitas comunidades indígenas que vivem na região, o que reforça a importância cultural e espiritual do local. Apesar de seu apelo turístico, o Monte Rinjani apresenta vários desafios logísticos que dificultam as operações de resgate e evacuação em caso de acidentes. A topografia íngreme, aliada às trilhas estreitas e frequentemente escorregadias, limita o acesso de veículos e dificulta o uso de helicópteros para retirar feridos ou vítimas. Muitas vezes, o transporte precisa ser feito a pé, por equipes altamente treinadas e equipadas. Esse cenário cria um ambiente onde qualquer emergência demanda planejamento cuidadoso e respostas rápidas. Infelizmente, em 2025, a montanha registrou um aumento preocupante no número de acidentes. Entre abril e junho daquele ano, pelo menos 4 quedas graves aconteceram, envolvendo turistas locais e estrangeiros. Esse histórico recente trouxe à tona questões sobre a segurança dos visitantes e a preparação das equipes responsáveis pelo suporte nas trilhas. Muitas dessas quedas ocorreram em pontos conhecidos por serem perigosos, como Semarang Nunggal, exatamente o local onde Juliana Marins sofreu seu acidente fatal. As autoridades indonésias, diante desse aumento, reforçaram as medidas de segurança, solicitando que guias fossem mais rigorosos na supervisão dos grupos e recomendando que os turistas estivessem melhor equipados e treinados para as condições da montanha. Por outro lado, a dificuldade em monitorar todas as trilhas e a limitada infraestrutura local continuam sendo obstáculos significativos. O uso de helicópteros, por exemplo, é limitado pela altitude e pelo clima instável, o que torna o transporte aéreo arriscado e muitas vezes inviável. Essas limitações foram cruciais durante a operação de resgate de Juliana. O acesso terrestre se mostrou lento e complicado, e a impossibilidade de evacuação rápida por via aérea contribuiu para a demora no socorro. Muitos especialistas acreditam que melhorias na infraestrutura e maior investimento em tecnologia poderiam reduzir esses riscos no futuro. O Monte Rinjani, portanto, é um lugar de beleza extrema, mas também de desafios significativos. Sua natureza imprevisível exige respeito e preparação de todos que decidem encarar suas trilhas. A tragédia de Juliana Marins expôs essas vulnerabilidades, trazendo para o debate público a necessidade urgente de mudanças. Enquanto o mundo ainda absorvia o impacto da perda da jovem brasileira, novas perguntas surgiam. Como garantir que outras vidas não sejam perdidas? Que lições podem ser tiradas para melhorar a segurança? E principalmente, como preservar o equilíbrio entre a aventura e a proteção da vida humana? A resposta para essas questões será fundamental para os próximos capítulos dessa história.
Encarar o Monte Rinjani é um desafio que exige mais do que coragem. Para garantir uma aventura segura, é essencial um planejamento cuidadoso, tanto físico quanto mental. O terreno acidentado, as mudanças rápidas do clima e a longa duração das trilhas pedem que cada montanhista esteja preparado e consciente dos riscos envolvidos. Antes de iniciar a subida, é fundamental avaliar sua condição física. A montanha exige resistência, equilíbrio e força, além de um bom preparo cardiovascular. Equipes experientes recomendam semanas ou meses de treinamento, incluindo caminhadas em terrenos similares e exercícios para fortalecimento muscular. A saúde mental também deve estar em dia, pois situações de estresse podem surgir e a capacidade de manter a calma é vital. O planejamento logístico não pode ser negligenciado. Isso inclui estudar o percurso, saber onde estarão os pontos de apoio e garantir que se tenha água, alimentos e remédios necessários para todo o trajeto. Ter um guia local é altamente recomendado, pois ele conhece as trilhas, os perigos e as condições climáticas que podem surgir. Quanto aos equipamentos, a escolha é decisiva. Sapatos com boa aderência, roupas térmicas, capas contra vento e chuva, lanternas, bastões de caminhada. Kits de primeiros socorros e mochilas resistentes são apenas alguns dos itens que não podem faltar. No Rinjani, as temperaturas podem variar entre 0 graus Celsius e 5 graus Celsius à noite, principalmente nas altitudes mais elevadas, aumentando o risco de hipotermia. Por isso, usar roupas adequadas que protejam contra o frio e o vento é fundamental. A hipotermia é um dos maiores perigos em ambientes de alta montanha e pode se desenvolver rapidamente, principalmente em quem está molhado ou fatigado. Outro ponto importante é nunca subir sozinho. O montanhismo em grupo traz mais segurança, porque permite ajuda imediata em caso de acidentes, além de facilitar a comunicação e a tomada de decisões diante de imprevistos. Porém, é preciso escolher bem os companheiros de viagem. Eles devem estar igualmente preparados, confiáveis e alinhados com as condições da trilha e os objetivos do grupo. Manter a comunicação constante é um dos pilares para a segurança. Isso pode ser feito por rádios, celulares com sinal ou até dispositivos satelitais, dependendo da região. Informar familiares ou pessoas próximas sobre o roteiro, horários estimados e pontos de encontro ajuda a agilizar ações em caso de emergência. No Monte Rinjani, o terreno apresenta características que exigem atenção especial. A trilha é em grande parte arenosa, o que dificulta a subida e a descida, tornando os passos instáveis. Além disso, há trechos com pedras soltas e áreas íngremes que podem ser perigosas, especialmente sob chuva ou neblina. Por isso, é essencial manter o ritmo adequado sem pressa e evitar distrações. Observar o ambiente e saber reconhecer sinais de perigo, como mudanças repentinas no tempo, barulhos de deslizamento ou sensação de frio intenso, pode salvar vidas. Em resumo, subir o Rinjani requer respeito pela montanha e pela própria vida. Seguir as orientações de segurança, preparar-se física e mentalmente, usar os equipamentos corretos, andar em grupo. Manter comunicação e conhecer as particularidades da trilha são passos que podem fazer toda a diferença entre uma aventura inesquecível e uma tragédia. Mesmo diante da dor e das dúvidas que cercam o caso de Juliana Marins, seu acidente serve como alerta e aprendizado para todos que desejam explorar esse gigante da Indonésia. E enquanto os debates continuam, a próxima fase da investigação promete revelar detalhes ainda mais surpreendentes.